Bom dia a todos. Estava aqui vendo se está tudo configurado certinho, corretamente, para a gente dar início aqui ao nosso novo quadro, né? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo espaço que se inicia nessas manhãs de quarta-feira, que eu espero que elas possam ser muito contemplativas. Eu me chamo Caio Henrique Correia. Nós estaremos juntos aqui a partir de hoje, nesse espaço de escuta, de contemplação, de expansão dos pensamentos, né? Onde nós vamos estar nos utilizando aí da luz do estético artístico, do vértice estético artístico, que eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre o que seria isso, mas antes deixa eu só me apresentar melhor aqui para quem não me conhece. Então, eu sou o Caio Henrique Correia, integrante aqui do Grupo GEPA, dessa rede de vínculos saudáveis que eu tive a sorte de encontrar ao longo da minha trajetória. Eu sou psicoterapeuta, pensador, estou realizando atendimentos de maneira presencial aqui na cidade de São José do Rio Preto e também online para todos os cantos, né? Bom, eu queria, primeiramente, começar agradecendo a presença de todos, de quem está aqui agora, no ao vivo, também de quem, porventura, venha assistir esse vídeo depois, em algum outro momento da sua vida, né? Quem for revisitar, até porque isso também já me parece bonito de pensar, inclusive, né? Porque nem sempre o pensamento ele encontra pouso, ele encontra morada no outro no momento em que ele é verbalizado ali, né? Às vezes ele pousa e vai trabalhando em silêncio aos pouquinhos até que algo possa ser reconhecido verdadeiramente dentro de nós, né? E eu gostaria também de iniciar de um jeito bem honesto, humano, humilde mesmo, né? Reconhecendo também que é a primeira vez que eu me encontro nessa posição aqui, sustentando esse espaço de fala, né? Então, há dentro de mim uma alegria muito genuína de estar aqui pensando junto com vocês, mas também existe um certo nervosismo, não vou negar, e acho importante não esconder isso, inclusive, porque me parece que o espírito desse espaço aqui, desse quadro, não combina com uma fala endurecida, enrijecida, né? Como se eu estivesse numa posição de detentor do conhecimento, do saber. Mas é justamente por estar aqui nessa posição de humildade, de quem tenta propiciar um espaço onde o pensamento possa ser compartilhado, onde algo em nós possa ser reconhecido, né, sem alarde, e que nós possamos juntos aprender com as experiências que serão vivenciadas aqui. Eu acho tão bonito o nome desse quadro, né, Entre Versos e Silêncios, que parece que ele já sugere um clima, uma atmosfera que é quase um modo de estar sendo, né? Entre um verso e outro, algo em nós pode se revelar e a nossa alma pode, enfim, respirar um pouquinho, né? Talvez seja justamente isso que a gente anda sentindo tanta falta em tantos momentos da vida cotidiana, né? Que a vida parece que está se tornando ali algo que está ficando tão tomado pela pressa, pela informação, pelas respostas rápidas ali, pelas soluções imediatas, e nisso a alma vai perdendo espaço, né? Ela continua funcionando, continua respondendo, produzindo, obedecendo, mas ela vai perdendo esse espaço de respiração, esse espaço de contemplação. E a proposta me parece justamente essa: abrir um campo de escuta, de contemplação, para que a gente possa expandir a alma humana a partir da arte, da poesia, da música, de versos, daquilo que o vértice estético-artístico proposto pelo Wilfred Bion pode nos propiciar. E antes da gente iniciar, de fato, e eu trazer aqui um material que a gente vai expandir hoje, eu gostaria só de explicar brevemente, sem me aprofundar muito, até porque o tempo aqui é um pouco mais breve,
mas eu acho que seria importante situar para a gente ter um ponto de partida, né? O que seria esses três modelos do vértice, de vértices que o Bion vai propor ali como vértices epistemológicos do pensamento humano, né? Ele vai nos ajudar a vislumbrar ali, ele vai propor a ideia de que o ser humano parece tentar se aproximar da realidade a partir de três modelos distintos, de três vértices, né? Quais seriam esses vértices? O modelo estético-artístico, que é esse que nós vamos nos utilizar aqui, né, como ponto de partida, que trabalha mais a partir de imagens, de metáforas, de versos, poesias, de canções, enfim, qualquer maneira de representação artística que possa ser considerada nobre, né? Ele também vai falar do modelo científico-filosófico, que trabalha a partir de uma linguagem mais conceitual, com mais exatidão, né? Que busca compreender e nomear a partir de uma linguagem mais unívoca, de uma linguagem mais universal, algo mais concreto. E ele também vai nos trazer o vértice místico-religioso, que vai apontar justamente para aquilo que exige um certo rebaixamento da nossa ânsia de compreensão, né? Que exige uma tolerância ao mistério, ao desconhecido, que foge do controle dos nossos órgãos do sentido, do nosso aparato sensorial, mas que diz respeito a algo que não está sob nosso controle. E por isso, até é tão importante aquilo que o próprio Bion chamou de ato de fé, certo? Então, como vocês podem perceber, esses vértices não estão em disputa um com o outro. Um não vai anular o outro, mas eles estão interligados, eles são interdependentes, estão ali em concórdia um com o outro, né? Conversando entre si. Mas a proposta desse espaço é estar justamente um pouco mais apoiado no modelo estético-artístico, para que a gente possa propiciar uma reflexão aqui, ter como ter esse modelo como ponto de partida para que os pensamentos possam nascer e a partir daí a gente pode também estar caminhando entre vértices, né? Entre versos, mas entre vértices também, né? Por que não? Peraí que acabou a bateria do meu fone de ouvido aqui, viu, gente? Deixa eu... Ó, os imprevistos acontecem. Se vocês estiverem me ouvindo bem aí, vocês me dão um feedback. Acredito que tá tudo sob controle aqui, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, para um ponto de partida, então, a priori, a ideia é se utilizar de poesias, de canções, versos de canções, né? É porque quem nunca ouviu uma música em um determinado momento do dia e que parasse para refletir, né? Poxa, parece que essa música fala sobre a minha vida, parece que ela foi feita para mim, parece que ela me encontrou no momento certo. Ou então quem nunca leu uma pequena poesia como essa que eu vou trazer aqui para vocês já já e pensou, nossa, do dia, né? No meio de uma rotina tão cansativa, tão exaustiva, me parece que é uma boa maneira de iniciar o dia, né? Entre versos e silêncios. Então, vamos nos permitir manter os terminais da alma abertos, né? Como diria o Wilfred Bion, os terminais da alma, e vamos deixar que algo bonito possa nascer. Para esse primeiro encontro, eu queria trazer aqui para vocês uma pequena poesia do meu querido amigo professor Renato Dias Martino, que está presente neste pequeno livrinho aqui chamado Das Pequenas Poesias, onde ele também reúne várias poesias, também se utilizando desse modelo do estético artístico, né? Vários pensamentos que foram encontrando morada nele a partir da sua trajetória, e ele reuniu esses pensamentos de maneira muito generosa nesse pequeno livrinho aqui, que é um livrinho que devia ficar até de cabeceira da cama para a gente estar sempre revisitando, né? E hoje eu vou falar justamente sobre algo que é simplesmente uma condição da realidade. A gente vai falar um pouquinho sobre o tempo, sobre o fluxo da vida, sobre o tempo que leva, é o nome da poesia.
O Tempo que Leva. Eu vou ler aqui com vocês e a partir daí a gente começa a caminhar. Levei um bom tempo para perceber que, independente de o desejo reclamar, as coisas levam seu tempo para acontecer. O tempo dissolve o desejo de aprisionar, que tende de maneira egoísta manter as coisas que o tempo deve levar. Bom, vamos permanecer alguns segundos aqui entre versos e silêncios, né? Que esse poema ele é pequeno, mas pequeno só no tamanho, né? Que ele abre um campo de reflexões enorme. Poderíamos passar horas aqui conversando, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso no que for possível aqui. A primeira coisa que me toca bastante é logo na maneira como esse poema se inicia, né? Levei um bom tempo para perceber. Parece que isso já coloca o autor numa posição de humildade e não de uma suposta superioridade por deter um suposto saber, né? Ele não começa dizendo algo do tipo: eu entendi a vida, eu tenho as respostas, eu sei como as coisas são, eu sei como as coisas acontecem. Não, parece que é bem diferente disso, né? Parece que ele começa como alguém que reconheceu que precisou de um bom tempo para perceber. E isso parece que é uma virada de chave, né? Porque reconhecer as coisas, né, perceber, não é algo que a gente consegue à força, não é algo que se arranca da vida no grito, né? Não é algo que a gente conquista por mero conhecimento superficial, é algo que a gente aprende a partir da própria experiência. Muitas vezes, inclusive, a gente vai precisar sofrer muito, chorar muito. Muitas vezes a gente vai se sentir perdido. Vamos achar que a gente está andando em círculo, rodando em círculos, até que a gente possa começar humildemente a reconhecer o tempo que leva para que as experiências aconteçam de maneira genuína, para que o fluxo da vida aconteça de maneira natural. O que me parece que foi justamente isso que o autor aqui da poesia pôde reconhecer, né? Que apesar de o desejo reclamar, as coisas levam seu tempo para acontecer. E por falar em desejo, né? Ah, meu Deus, como esse desejo reclama, meus queridos ouvintes. Como o desejo reclama. Ele reclama das coisas que não acontecem no nosso tempo, ele reclama daquilo que não chega logo, reclama da mudança, da transitoriedade, das coisas que vão embora, das coisas que o tempo deve levar, não é mesmo? E talvez esse seja justamente um dos maiores sofrimentos humanos diante a vida, porque a vida, como ela se apresenta, o tempo, a realidade, ela não se curva ao nosso desejo. A realidade simplesmente acontece, simplesmente é. E o máximo que eu consigo é, humildemente, estabelecer um acordo possível com essa realidade, aprendendo com cada experiência que a vida irá nos propiciar a cada dia, né? E agora me fez pensar também, conforme vocês vão percebendo, conforme vai me vindo alguns versos, algumas recordações de músicas aqui na cabeça, eu vou compartilhando, jogando aqui com vocês e a gente vê o que acontece, a gente deixa nascer, né? Porque eu estou recordando agora de um verso muito conhecido, de uma canção que eu acredito que todo mundo já tenha ouvido alguma vez na vida, pelo menos a frase, né? Que é a canção Tocando em Frente, do Almir Sater e do Renato Teixeira, que diz: ando devagar porque já tive pressa, né? Olha que costura bonita que dá para fazer entre esse verso e a poesia do nosso querido professor Renato Dias Martino, que é como se a poesia tivesse falando, né, justamente do trabalho do tempo sobre o desejo. E a canção, por outro lado, ela vai mostrar o efeito disso ali já no
passo do sujeito, né? No compasso, na maneira como o sujeito caminha, um sujeito que já teve pressa, que já quis, que já correu demais, que já chorou demais, que já quis ter respostas rápido demais. E aí, depois de muito insistir, de muito viver, de muito dar murro em ponta de faca e aprender com a experiência, né? O passo vai desacelerando. Não por irresponsabilidade, por desistência ou algo do tipo, né? Mas me parece que é justamente por uma espécie de lucidez que vem acompanhada da maturação emocional conforme a gente vai se amadurecendo, vivendo as experiências. E então talvez a gente comece a andar mais devagar, justamente quando a gente começa a reconhecer o tempo que as coisas levam para acontecer. E aí, simplesmente, como diz a música, nós vamos compreendendo a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro tocando a boiada, não é mesmo? E como é bonito pensar isso, né? Olha, o tempo dissolve o desejo de aprisionar. Olha a profundidade desse verso. Se a gente parar para pensar aqui com um pouco mais de cuidado, o tempo ele não está aí na poesia como algo que foi inventado ali pelo ser humano, né? Como simplesmente um relógio que a gente coloca no pulso para marcar o horário, mas parece que o tempo ele está aí como uma espécie de trabalhador da alma. Ele vai aos pouquinhos dissolvendo dentro de nós a ilusão de posse, a ilusão de controle, né? Vai desgastando essa tentativa de segurar tudo da forma que nos convém. Ele vai nos mostrando que nem tudo é para ser mantido. Na verdade, quase nada é para ser mantido, né? Tudo passa, tudo passará. Então, esse poema, embora pequeno no tamanho, né? Ele me parece quase uma. Ele me soa como uma espécie de oração, uma oração ao desapego, né? Eu não estou falando aqui de um desapego de vitrine, de um desapego bonito no discurso, de algo que possa ser rentável ali, né? De uma ideia, simplesmente. Eu estou falando de um desapego real, vivido na dor da experiência, porque me parece que esse desapego que vai se dando a conta-gotas na vida do sujeito, talvez possa ir sendo reconhecido como o único caminho possível para estar ali num acordo possível com a realidade, né? Já diria nosso grande Renato Russo também, quando o sol bater na janela do seu quarto, lembre e vê que o caminho é um só. Qual é o caminho? Me parece esse acordo possível com a realidade, né? Que o desejo ele não quer soltar facilmente, o desejo ele vai reclamar, o desejo ele quer manter, ele quer aprisionar de maneira egoísta as coisas que o tempo deve levar. E o tempo vai humildemente e silenciosamente nos ensinando que amadurecer é, em grande parte, né, em grande medida, tolerar o desconforto de que a realidade não convém com o meu desejo, não obedece ao meu desejo. As coisas são transitórias e nem por isso nós precisamos deixar de reconhecer o seu valor. Tem um texto muito bonito sobre a transitoriedade do Freud, que ele fala sobre o sujeito que não consegue contemplar um pôr do sol ou contemplar uma flor, porque ele sabe que amanhã a flor não vai estar mais ali. Mas é justamente por isso, talvez, que ela tenha tanto valor. E nós precisamos reconhecer que o valor já está nas coisas. Nós precisamos apenas ser capazes de reconhecer o valor. Mas isso dói, né? Isso não é fácil. Eu costumo dizer que reconhecer que a dor é algo que sempre vai estar presente dói muito, dói demais. É uma mudança de paradigmas ali, né?
uma mudança catastrófica, como diria Wilfred Bion. E eu penso também que isso tem tudo a ver com a proposta do acolhimento que a gente propõe aqui no Grupo GEPA, né? Porque o acolhimento é isso, ele não é sobre apressar a alma de uma pessoa, né? Não se trata de encaixar rapidamente a dor do outro numa resposta pronta, numa solução imediata, numa, não se trata de produzir um resultado, né? O acolhimento me parece estar muito mais próximo de uma ideia de propiciar um ambiente saudável onde a experiência possa ser vivida, possa ser reconhecida, respeitando o tempo do seu próprio processo. E isso é muito difícil, muito raro hoje em dia também, porque o mundo quer velocidade, né? A demanda social quer desempenho, quer produtividade, quer que tudo seja resolvido muito rápido. Mas o que é essencial dentro de nós, né? A alma humana mesmo, ela não vai amadurecer nesse ritmo da produtividade, mas sim no ritmo das experiências reais, genuínas. Então, me parece que a gente se permitir parar por alguns instantes diante de uma poesia como essa é quase um gesto de cuidado mesmo, né? É como se fosse um respiro da alma, um acalento. Esse livrinho aqui tão humilde e generoso do nosso querido professor Renato Dias Martino, né? Que inclusive eu vou me utilizar bastante aqui nos nossos encontros, me parece que é um convite para gente, para que a nossa alma possa respirar mesmo de maneira mais contemplativa, ainda que atravessada por dores, pelas incertezas da vida. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui, então. Acredito que deu para a gente expandir um pouquinho aqui. Eu espero que algum pensamento possa ter encontrado morada dentro de vocês e possa continuar se expandindo humildemente, até porque entre um verso e outro, né, algo em nós pode se revelar e a alma pode, enfim, respirar um pouquinho. Muito obrigado pela presença de vocês, a minha gratidão. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.